Já estamos ao vivo para a nossa 18ª live e hoje vamos falar sobre treinamento parkour. Deixa ver se o meu convidado já está aí, ainda não. Vamos esperar ele aparecer, que hoje o tema vai ser muito legal. Esperar ele aparecer aqui. Nós estamos na 18ª live e na sexta-feira vão faltar 80 lives. Cada semana são 5 lives. E está sendo muito bom, está sendo muito legal. Estou aprendendo muito com os convidados. E vamos que vamos. Vou esperar o meu convidado para ver se ele aparece. Não vou colocar. Não vou colocar nenhum filtro. Esperar se o Josias aparece. Tem alguém aí? Cara, eu comecei vendo os vídeos desse treinamento aí. Nossa, treinamento muito doido, muito doido. Só quem faz esse negócio aqui são pessoas doidas. Sério, mano. Tem de muito desafiador. Você precisa ter... Normalmente isso não é para quem tem esse tipo de esporte radical. Não é para quem tem medo de altura. Se você tem medo de altura, não adianta fazer esse desporto, esse esporte aí radical. Senão você vai apanhar a vertigem. O José já entrou aqui. Já eu chamo você. Oi, Samuel, seja bem-vindo. Deixa eu chamar aqui o meu convidado. Oi, Kenio, seja bem-vindo. Te mandei uma mensagem, mas você não respondeu. E aí, irmão, como é que você tá? E aí? Tá dando. Parece que deu uma travada. Pera. Travou aqui. Travou aqui. Que bom, Kenio, que bom. Marcar uma live. Eu te chamei aí, mano. Eu mandei uma mensagem pra você não me deu moral. Você não me respondeu, mano. Você visualizou, mas não respondeu. Mas vamos marcar aí, cara. Vai ser muito legal ter você aqui na minha live. Eu tenho muito a aprender com você, cara. José saiu, deixa eu ver aqui. Papá, papá, papá. Então, mano, tem que... Você ficou de me ligar lá naquele trampo lá, mas você não falou mais nada pra mim? Ixi. Será que agora vai? Nossa. Você tá tentando acessar pelo 3G ou... Wi-Fi. 100 mega aqui, velho. Tá, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver aqui. Quando você entra, ele fica travando, tá ligado? Espera aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou remover você e depois vou adicionar. Não faz a solicitação, eu é que vou adicionar. Beleza? Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Então, Kenio, tem que esperar esse negócio de pandemia acabar, né? Ou pelo menos reduzir. Senão assim é fogo. Vou tentar chamar aqui o Josia. Putz, mano. Vai. Oi, Kelvin. Seja bem-vindo. Chamei aqui. Tá difícil.
Pior é que quando você entra, o negócio vem já travando, né? Pois é. Mas eu consigo te ouvir, agora eu consigo te ouvir, só não consigo ver sua imagem. O celular tá carregando? Não. O que que será? O que que será, mano? O que que a Eu gente não pode sei fazer? não. A net não é. Então, Deixa eu ver. Eu posso tentar conseguir um outro mecanismo aqui. Pera aí. você vai sair da live então, né? Sim, é só um instante. Beleza, eu vou interagir aqui com o pessoal. Tá bem. Então, Kelvin, seja bem-vindo. Nascimento MTB Dan Araújo, seja bem-vindo também. Então, a gente está com um pequeno problema técnico, mas já estamos resolvendo aqui. O bate-papo de hoje vai ser muito legal. Dan, seja bem-vindo. Kelvin também seja bem-vindo. Nascimento, MTB, seja bem-vindo também. Cara, se vocês quiserem participar também numa live, manda uma mensagem para mim. Aí a gente vai marcar e vamos trocar uma ideia. O objetivo dessas lives, né, das 100 lives, aprender, né, aprender um com o outro, trocar ideias sobre empreendedorismo, marketing digital, internet, Instagram. Cara, e tá sendo muito legal. Os convidados que estão passando aqui, um melhor que o outro, mas está sendo muito legal. Boa noite, Nascimento. Boa noite, Dani Araújo. Legal que está se acostumado a Salvador, show diário. Legal que está se acostumado a Salvador, show diário. Então, mano, esse é o legal, né? Eu já estou perdendo o medo de fazer vídeo, estou perdendo o medo de fazer live. Eu até já não estou preocupado mais com o número de pessoas que estão na live. Eu só estou fazendo, sabe, Kenny? Rogério, meu amigo, seja bem-vindo. Cara, Kenny, enquanto a gente está esperando do Josias, você não quer entrar aqui para trocar uma ideia? Enquanto a gente espera o Josias? Vou copiar a sua ideia. Cara, tem bastante gente que já está fazendo até. Vai ser muito legal, mano. É que também esse negócio de pandemia deixa as pessoas estressadas. Então, para desestressar um pouquinho, nada melhor que trocar uma ideia, aproveitar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta que só cresce diariamente. Por que a gente não tira proveito dele? Ah, sim, você vai sair. Tudo bem, mano. Eu vou esperar o Josias aqui. Aí, Josias, quando tiver pronto, você dá um ok que a gente começa já live. Tudo bem, bro. Mas vamos marcar aí uma live. Vê aí um dia que você pode. Responde aí a minha mensagem que eu mandei. Aí depois a gente marca, beleza? Eber Log, seja bem-vindo. Meu amigo Eber. Como é que você tá? Como é que vão aí os trampos, bro? Tô à espera do Josias. Estamos com um pouquinho de problema na nossa live. Então, mano, hoje eu tenho vários projetos. Que projeto você quer que eu fale? Hoje eu tenho vários projetos em carteira que eu ainda não posso adiantar aqui. Robra, seja bem-vinda. Josia acabou de enviar uma solicitação aqui, vou aceitar, vamos ver se agora vai. Ah, sim, vou falar, deixa eu só ver se Josia... Beleza. Eu acho que agora foi, bro. Agora foi. Rapaz, Agora foi, tive que pegar o celular do meu parceiro aqui emprestado, senão não ia dar certo, não. Cara, você tá acompanhando as lives, você tá vendo que cada dia tá tendo um problema? Você Eu vi. reparou isso? Cada celular é um mundo novo, né, cara? O meu celular é esse aqui, ó, é um Samsung J1 Mini. Não sei, deve ter alguma coisa incompatível. Eu não invisto muito em tecnologia, não. Eu costumo dizer que eu sou um vovô da tecnologia.
Mas o teu áudio tá bem legal, eu tô gostando de ouvir. Beleza? Então tá bom. Tá, vamos começar. Show. Kênio, eu já tenho um projeto de. A verdade é que se eu começar a falar, vou começar a falar já todo o projeto. Mas enfim, depois a gente vai trocar uma ideia. Vamos aproveitar aqui o celular que o Josias emprestou. Pessoal, é o seguinte, eu vou desativar os comentários, mas eu vou deixar a caixa de pergunta ativa aqui. Vocês podem fazer qualquer pergunta, o Josias depois vai responder. Não envia, não pega esse avião que está aí, não envia para ninguém. Simplesmente aperta nesse coraçãozinho. Quando você aperta nesse coraçãozinho, o Instagram envia a live para mais pessoas. Acho que essa é uma forma menos intrusiva de a gente chamar pessoas para cá. Agora, se você pegar e enviar, fica meio invasivo e fica ruim. Mas vamos lá, cara. Eu vou começar falando que a gente se conheceu no congresso do Rodrigo Silva, né? Exatamente, que eu pedi um favorzão pra você e eu revelei aquela foto, rapaz, tenho aqui de recordação. Sério, cara? Sério, eu só não vou te mostrar porque deve estar num lugar bem difícil agora, mas eu tenho ela aqui até hoje. Legal, mano. Foi 2018. Eu achei que você fizesse teologia, sabe? Porque a gente se encontrou num ambiente que a maior parte era Sim, teologando e tal. exato. Mas que legal, cara. Que de lá pra cá a gente se conectou aqui no Instagram. Que bom, Muito né? bom. Que aí a distância não colocou esse limite na gente, na nossa amizade. Legal. Cara, fala um pouquinho de você, o que que você faz, qual é o que que você faz no tempo livre, sua formação. Fala um pouquinho de você antes de a gente começar a entrar na live, no tema. Rapaz, é difícil até de resumir, mas eu vou resumir assim, questão da estudos e profissões. Profissão ficou mais fácil porque eu nunca trabalhei em um emprego mesmo, entendeu? Algo certo, só bicos. E questão dos estudos é um longo percurso. Eu estudei em escola pública na maior parte, depois quase indo para o ensino médio, eu mudei, fui para uma escola particular de formação gerencial, fiquei lá até o segundo ano do ensino médio, depois saí de lá, concluí em escola pública, de lá fiz o Enem, fui para o NASP estudar Direito, lá eu tinha desistido de estudar Direito, depois de um ano eu ia mudar para música, e aí não deu acerto, tive que voltar. E aqui eu fiz um concurso público da prefeitura e passei para a Secretaria de Esporte, Recreação e Cultura. Ou seja, eu mexo com qualquer manifestação cultural e educativa, né, e tal. Legal. Mas é Essa é a isso. tua atividade agora, né? Qual é a cidade que você está morando agora? Ah, Teófilo Otoni, só que a prefeitura onde trabalho, no caso, é Padre Paraíso. Fica em que? Fica aqui em São Fica a 100 Paulo? quilômetros de Teófilo Otoni, vixe, Minas Gerais, Ah, nordeste de Minas, divisa com o sul da Bahia. Eu sou mineirando, né, que fala. Mineirão é quem tá na Bahia. É mineiro, mas. Nem lá, nem cá. Que legal, cara. Certo. Que bom, mas, cara, antes de você me falou sobre esse esporte aí, é parkour, né? Ou parkour? Como é que se pronuncia esse esporte? Parkour. 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 Antes de você entrar propriamente no que é esse esporte, eu via Certo. vídeo de pessoas, né, de fora e tal, pulando edifícios e tal. Eu achava esse negócio muito legal. Não sei se você já viu, mas tem um game, um jogo do iPhone, Vector. Não sei se você já viu esse jogo. Já vi, sim. Eu acho que esse jogo é sobre esse esporte, né? Mas me fala aí, Exato. o que é, como surgiu, onde surgiu? Fala um pouquinho sobre um pouquinho da história. Certo. Na verdade, eu seria muito arrogante se eu falasse que esse esporte surgiu a partir de um período. Não se tem relato histórico assim do início, né, de onde surgiu. O que a gente sabe é que desde que houve ser humano, o ser humano se
ele usou o corpo dele, né, de diversas formas para se alcançar os seus objetivos. Então aí tem desde a pré-história. Peraí que começou a chover aqui, eu tenho que dar uma escoradinha na janela, senão vai encher a casa de água. Peraí. Vai lá, mano, vai lá. Pessoal, vocês já ouviram falar desse... Certo, voltei. Foi rápido? Rápido, é aqui no quarto. Legal. Aí é o seguinte, continuando, desde relatos pré-históricos a gente tem, né? Relatos de que o homem, para caçar, ele desenvolve algumas habilidades de locomoção no meio ambiente natural, que era no caso, né? Para perseguir a caça, né? Ou para fugir de predadores. Então, não tem uma data específica para falar assim, quando surgiu. Agora, em relação ao nome e ser reconhecido como um esporte, uma prática, né? Foi lá na França. Tanto é que parkour é um nome francês, né? Francês, sim. Lá na França teve um homem que agora eu não me recordo o nome, ele era do exército francês. Ele desenvolveu um método natural para locomoção no ambiente. Aplicou toda essa técnica milenar que já existia há muito tempo e um pouco mais, que foi se aprimorando, até hoje está em aprimoramento esse tipo de prática, e aplicaram na área militar, né? Treinaram os militares para isso. Tanto é que até hoje tem esse famoso percurso, né? Nos exércitos, eles usam, não sei se você já viu esses vídeos, eles pulam, só saltam... Nos filmes, né? Só nos filmes, né? Depois eu vou ver se eu mando um link aí. Mas você vê combatentes mesmo da Força Armada de diversos países. Todos os países, na verdade, hoje em dia, têm esse tipo de prática como uma coisa que pode ser útil, né? Tem até uma filosofia que fala assim, a gente treina enquanto não é útil, para que quando for útil, eu esteja pronto. Essa já começa por aí, né? Falando um pouco da filosofia dele. E assim, como que esse esporte militar, sendo militar, de uso militar, veio cair na mão da população? Veio cair na mão do povão, né? Tem um personagem francês também, filho de um militar francês. Esse cara se chama David Belly. E é aí que se encontra o meu início com o parkour, né? Foi nesse homem. Porque ele já praticava esse tipo de prática, fez alguns documentários lá na França mesmo. Depois, cineastas convidaram ele para aplicar toda aquela técnica em filmes, né? Ele pegava aquela técnica e ia atuar. Então, a partir dessa atuação dele em filmes, dessa aparição dele em documentários, depois veio essa explosão tecnológica, né? Que lançou a informação para todo quanto é canto do mundo. E aí o esporte se difundiu. Caramba, que coisa! E não é efeitos especiais. Surgiram a crítica, né, do cinema e foram atrás de saber quem era esse cara e tal. E esse cara, eu convido a cada um que está assistindo aí a depois pesquisar sobre ele. David Belly, o nome dele. Ele é tido hoje entre os praticantes de parkour como o fundador, né, entre aspas, do parkour como esporte, que é para a população, ele quem democratizou esse esporte. E aqui estamos nós, né? Legal. Com o parkour hoje. Você sabe quando é que surgiu aqui no Brasil? No Brasil eu não sei data específica nem nada, porque já tinha uma galera que praticava, mas não por influência exterior, mas aí a partir de um momento teve essa influência do exterior, então pegaram alguns movimentos do pessoal de lá da França, de outros lugares, e aplicaram aquilo que eles já praticavam aqui. Quando a gente é criança, a gente brinca em playground, né, e tal. E assim, o parkour nada mais é do que você pegar aquela energia, aquela vontade de ficar brincando com os obstáculos e levar para a sua vida, adolescência, juventude, vida adulta. Você vai desenvolvendo cada técnica daquela. Então, aqui no Brasil, não sei exatamente
a data. Eu acho que nem tem, né? E, Pelo que eu pesquisei. mas você não tem noção quantos anos tem, né? Acho que isso assim, quantos anos tem aqui no Brasil ou no mundo? Você tem mais ou menos noção? Lugar, sim. Rio, Sim, fala aí. Rio de Janeiro foi, até onde eu sei, o início ali com Bacon Man, uma galerinha das antigas. Foi no Rio. Mas a data, sim, não dá para saber ao certo, porque, tipo, eu falo Rio, mas foi quem colocou os primeiros produtos na internet, entende? Os primeiros Uhum. vídeos, por assim dizer. Então, não dá para saber ao certo, não. É um tipo de prática que, ao contrário de outros esportes, ele não é oficializado. Tipo, não precisa o Estado ir lá e falar, não, isso aqui é considerado um esporte. Não. É um esporte que está na mão da população e cada um faz o que quer. Tipo, É domínio público, boxe. né? Exatamente. Igual boxe, por exemplo. Boxe, artes marciais mistas são esportes. Agora, luta, você não pode falar, poxa, quando que surgiu a luta aqui no país, por Hum, exemplo? Porque a luta é uma questão de necessidade, você tá ali, né? Surge uma necessidade, você dá porrada, né? Ou então o cara pratica aquela porrada. Então não dá para saber ao certo quando que surge isso, né? total. E qual é o seu envolvimento com essa arte? Como é que você aprendeu a gostar disso? Ou você começou a ter gosto por isso? Ou Certo. como que aconteceu? Você estava sonhando, de repente decidiu fazer isso? Eu sempre fui alguém que ativo. Desde moleque eu já gostei muito de me mover e terminava a escola, eu partia pro chutar litrinho, ficar jogando bola, ficar pulando lá no playground. Eu sempre fui essa criança energética, né? Já matei até aula para praticar esporte, andar de Nossa. skate, enfim, essas coisas assim. Aí, nessa fase de criança mesmo, que eu descobrindo, né, tudo quanto é tipo de esporte, de repente, pai chega aqui em casa, meu pai chega aqui em casa com um filme chamado Bairro 13 ou 13º Distrito ou B13, né? Depende muito. Eu me lembro desse filme. Você já Também é assistiu? francês esse Sabe filme, né? exatamente aquele ator, o principal, com o cabelozinho arrepiado, ele quem é o fundador do esporte. Ele quem democratizou o esporte. É ele que é o Hum, David Beckham. E aí que começa a minha história, porque eu assistia aquele filme e sabendo que aquilo não era efeitos especiais, era o cara mesmo que estava fazendo aquilo, e eu ficava, cara, como é que é isso? Eu achava que era uma coisa de outro mundo, era quase que como um super-herói, sabe? uhum. Assistir aqueles caras. Então, começa aí. Agora, a partir de que momento que eu decidi assim, não, eu vou começar a praticar isso? Porque até então era uma realidade distante. Nossa, é perigoso. Não sei se você sabe, eu morro de medo de Então, cair, quebrar a a gente perna. vai falar disso. Pois é, lá na frente a gente fala sobre o medo, né? Como lidar com os riscos. Uhum. Agora, a partir de que momento que eu decidi, eu vou praticar o parkour, né? Foi na adolescência, não, na juventude mesmo. Quando eu saí do vôlei, eu treinei vôlei por. Vôlei foi o esporte que eu mais treinei. Foi desde os 13 anos aos 15 para 16. Depois que eu saí do vôlei, eu fiquei naquela, né? Sempre fui ativo, sempre tinha que estar praticando alguma coisa. E musculação para mim nunca foi esporte. Foi um meio de preparar o meu corpo para praticar um esporte, né? Então, sempre fiquei naquela, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Jogava bola no final de semana. Aí, sempre continuei vendo vídeos de parkour desde o filme, né? Uhum. E aí um belo dia, sabe quando a chavinha vira dentro da Uhum. sua cabeça? E eu olhando um vídeo, eu falei, cara, esses caras não nasceram sabendo fazer isso. Eu pensei, né, isso dentro da minha cabeça. Da mesma forma como a gente não sabe andar quando a gente nasce, a gente aprende no decorrer da vida, porque todo mundo faz, a gente olha e tenta, todo mundo à sua volta, né? Então, meio que te força instintivamente a isso. E aí eu fiquei com essa curiosidade, cara, eles não nasceram sabendo fazer isso. E a partir daí, dessa reflexão, dessa chavinha que virou,
começava a pesquisar na internet. Tutoriais, né? Gente falando como aprender. Nessa ida e vinda, a gente acaba aprendendo filosofia, né? A filosofia do parkour, que é aquela ideia de que não é só você sair por aí pulando de forma irresponsável, né? Você tem que treinar minuciosamente, prática por prática, técnica por técnica, para que a atividade fique segura o suficiente para você praticar. Enfim, é uma longa jornada, né? E aos poucos, só de você estar se envolvendo com isso, psicologicamente com isso, cognitivamente com isso, você já começa a se imaginar fazendo parte daquela realidade. Isso ajuda também bastante. E aí começava a praticar umas coisas simples, do chão mesmo, uns saltos, marcava o chão, fingia que era o muro. A imaginação ajuda muito a gente nisso. A gente imaginar o obstáculo, ainda não sendo ele, né? Uhum. E isso é super interessante, eu posso fazer um gancho aí com essa questão da filosofia, né? De que forma a imaginação pode nos ajudar em diversos aspectos da nossa vida, não somente, né, nesse tipo de prática, né? Mas, por exemplo, eu quero cozinhar bem. O que eu quero cozinhar bem? Isso, uma lasanha, que seja, beleza. A partir daí eu uso a minha imaginação para alcançar esse meu objetivo, né? Isso vai nos preparando para que aos pouquinhos a gente alcance isso. Então, minha história com o parkour é essa. Eu fui começando a me envolver e começava a me mover por conta própria. E isso eu acho sensacional. Você começa a praticar algo, você toma uma decisão na sua vida, independente de alguém que está ali te forçando a isso. Dentro de mim, surge essa vontade. Poxa, isso pode ser útil. E eu vi os caras falando, né? Isso deixa a gente mais autônomos, né? Essa filosofia é tornar o praticante uma pessoa mais independente, aquela pessoa que não depende muito das outras pessoas para realizar diversas atividades no dia a dia. Como, por exemplo, uma vez ele disse que ele estava lá praticando na rua, o David Belly, e um vizinho do apartamento do 5º andar esqueceu a chave e saiu de casa. E a família dele já tinha saído de casa. Estava trancada a porta, só que a janela estava aberta no prédio, né, no 5º andar. Uhum. Só que ele não conseguia ir lá. Ele não era autônomo. E conhecia o David Belly, era um cara... Ele não era... Todo mundo já conhecia ele, não era bandido, era um profissional mesmo da área. E pediu ele, você poderia pegar a chave que está em tal lugar, assim, assim, assado? Aí ele subiu lá no 5º andar, pegou e abriu a chave do apartamento. Então, é essa a ideia, é essa a filosofia do parkour. E não como muitos pensam, né? Correr da polícia, vai realizar crimes, infrações, não. Se você não cuida disso daqui, da sua moral, da sua, né, retidão como indivíduo, esse tipo de prática se torna nocivo não só para o praticante, mas para a sociedade. Então, por exemplo, um praticante de parkour que não respeita a propriedade privada, não respeita o proprietário, né, no caso, então, aí ele já está sujando a imagem do esporte diante da sociedade, como muita gente acredita, né? Então é isso, essa é meu envolvimento com o parkour. Legal, cara. Essa pequena história aqui, esse relato que você contou, me fez imaginar que a maior parte dos esportes, a maior parte das lutas, principalmente, elas nasceram não como um ato é um ato de defesa, né? Surgiram como um ato de defesa, não como um ato de rebeldia, tipo ir contra a polícia, contra os bandidos, mas um ato de se defender, né? Como o jiu-jitsu, o judô, karatê, entre outro tipo de esporte. E eu vejo que hoje praticamente tirei o dia para assistir todos os vídeos, bom demais. YouTube. Cara, eu achei muito legal. Mas eu achei também um pouquinho arriscado. Mas antes da gente falar do risco, eu quero falar... vou fazer 2 perguntas, né? A maior parte dos vídeos que eu vi, as pessoas praticam em grupo, né? Tem mais de 5 ou 3 pessoas, né?
a fazer esse salto, né? Esse treinamento. É comum? O que você acha? Você acha que é bem preferível praticar em grupo? É bem preferível praticar sozinho? Qual é a vantagem de praticar em grupo? Qual é a vantagem de praticar sozinho? E a outra pergunta, para que serve? Para que serve esse treinamento? Até você pode responder primeiro essa pergunta, depois ir para a outra, né? Mas serve só se tiver para pular. Eu acho que você já falou um pouquinho, né? Já falou um pouquinho sobre o que serve mais. Fala A um utilidade, pouquinho né? mais detalhe. Uhum. Tá. Essa primeira pergunta, ela é sensacional, cara. Eu até então não tinha parado para pensar nisso. Olha só que interessante. Eu, aqui na minha cidade, eu treino sozinho a maior parte do tempo. Quando eu treino acompanhado, é alguém que geralmente, por curiosidade, decidiu ir comigo, certo? Uhum. Então, o nível é diferente. Eu que já estou treinando aí há uns 3 anos por aí. Você tem um nível, né, onde você está e o nível onde a pessoa está. Quando eu treino com outra pessoa, eu abaixo meu nível para igualar ao nível dela ao máximo, né? Então eu começo com coisa, esse tipo de treino eu treino ali do chão e tal. Esses vídeos que você viu, geralmente a galera toda tá engajada. A galera toda parece que começou junta. Tem gente que começou criança junto, né? Praticando isso. E aí, então tem essa tribo, né? Uhum. Essa convivência social, isso empurra, isso de certa forma ajuda o desenvolvimento. Qual dos dois é melhor? Certamente treinar em grupo é o melhor. Até porque se você acontecer alguma coisa de se machucar, né, igual já aconteceu, você tem quem te socorrer e quem te entende. Porque já cansei de ouvir gente falando, desce daí, menino, você vai se machucar. Gente que não tem nada a ver com a minha vida, entende? Então, essas pessoas, além de estar desconcentrando a gente, porque a gente precisa ter esse autoconhecimento, a gente precisa estar focado naquilo que a gente está fazendo, e de repente chega um cara e fala, ô, você vai cair daí? Poxa, se eu cair daqui, você vai me levar para o hospital, cara? Né? Você está me desconcentrando aqui, você está tirando meu foco. Então, treinar em comunidade, treinar em grupo, entendem, né? É muito disso. Agora, quais são as vantagens? Tem um cara que tava ligando para mim. Ah, sim. Depois eu ligo para ele. Certo. Treino em grupo, certo, é o melhor, na minha opinião. Uhum. Mas tem uma grande importância treinar sozinho também. Por exemplo, quando você treina só, é você e o ambiente. E o grande trunfo deste tipo de esporte não é o esporte em si, mas a utilidade que ele possa ter. O que é melhor, Salvador? Você ser pego de surpresa com uma... Peraí. O que é melhor? Você ser pego de surpresa pelo risco sem preparo? Ou você ser pego de surpresa, o risco chegar até você, estando você preparado diante daquela situação? Eu acho que o melhor preparado, né? Melhor preparado. Então, o treino, quando você treina só, é você e o ambiente. Então, meio que você está conectado com os obstáculos, com os movimentos do seu corpo, o silêncio, até o som do seu corpo no objeto, no impacto, né? Se tem menos som, quer dizer que você está absorvendo o impacto. Se tem mais som, quer dizer que todo aquele impacto pode te trazer algum malefício. Então, é muito importante o treino sozinho também, né? E uma coisa que muitas vezes atrapalha o treino coletivo é você e a sua imaginação. Essa introspecção, ela é muito importante em qualquer tipo de atividade da vida da gente. Tem os momentos que estudar em grupo é importante, os momentos que estudar sozinho é também importante. Essa ideia de você estar lá e se imaginando em uma situação real. Você cria dentro da sua mente aquela situação real. E aí você pratica dessa maneira. Já quando tem outras pessoas, rola uma competiçãozinha subentendida, né? Ah, o cara fez aquilo, eu também vou tentar, né? Então, ajuda em certos aspectos e atrapalha em outros, né?
Da mesma forma que outras maneiras de se treinar o parkour, né? É Legal. isso. E para que serve? Muito bem. Segunda pergunta. Eu já estava esquecendo, tá vendo? Para que serve? Para que, calma, É só quase... vou colocar ainda um parênteses. Eu acho que para quem ainda não está se ligado o que a gente está conversando aqui, sabe aqueles videozinhos daqueles caras que ficam saltando prédios e tal, edifícios que é bem perigoso? A gente está falando sobre esse treinamento, esse esporte, essa metodologia. E você pode deixar uma pergunta aqui, o José depois vai responder. Se você já é praticante, o Arthur, um dos amigos meus que fez a live comigo, ele disse que praticava quando ele era criança. Nossa, que Então, legal. eu achei que você era o único aqui no meu Instagram, mas ele também praticava. Então, a gente está falando sobre esse esporte. Se você querer contribuir com alguma coisa, depois eu vou ativar as perguntas, vou ativar os comentários. Você pode comentar ou pode deixar uma pergunta aqui. Pode mandar bala aí. Certo. Para que serve? Foi até bom você falar essa questão dos edifícios, né? Pular de lugares super altos e arriscados. É o seguinte, parkour não é só isso. Né? É muito importante deixar isso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, é muito perigoso, até. Não é para mim não. Mas parkour, você treina as técnicas a partir do chão, entende? Na segurança do chão. E aí aos poucos você vai colocando, se desafiando cada vez mais. Essas pessoas que pulam edifícios, elas já chegaram num nível de se desafiar, que eles não estão ali para desafiar ou para se aparecerem, né, no caso. Eles estão para divulgar uma realidade deles. Eles já faziam aquilo muito antes de filmar e registrar e colocar no YouTube, seja no que for. Então, você pode subir uma escada mais rápido, de uma forma mais eficiente, se você desenvolver essa técnica de subir uma escada da melhor forma, mais fluente, sem travar, da forma mais rápida, você já está praticando o parkour. Descer escada, absorver impactos de pequeno, médio e grande porte, né? Então, você tem essa questão. Agora, para que serve? Bora lá. Além da questão dos militares, né, que pode ser muito útil em terrenos irregulares, para que serve? Para nós não ficarmos limitados àquilo que nos é imposto. Para que o movimento do nosso corpo não fique limitado àquilo que nos é imposto. Se tem uma escada, a escada foi construída para que eu desça e suba, certo? Sim. Mas se não tiver uma escada, e eu me deparo em uma situação em que eu preciso ultrapassar aquele obstáculo para correr de alguma coisa, né? Na minha vida, por exemplo, já foi útil, por exemplo, para subir em pés de árvore, porque eu treino não só no ambiente urbano, mas também no natural. E subir em árvore, para mim, é uma coisa tão simples depois que eu comecei a treinar. Subo de forma rápida, eficiente, segura, né? Eu tenho aquela convicção de que eu não vou cair. E eu me divirto com isso também, né? Arranco frutas para as pessoas, coisa tranquila, porque até o momento eu não tive essa necessidade de ter um risco muito elevado. Então, pode servir para diversas coisas. É difícil até de você falar, isso serve para isso. Porque você pode encontrar uma utilidade, é igual luta. Para que serve a luta? Para se defender, beleza. Mas para que situação específica não dá para saber. Você não sabe se você vai usar aquilo um dia ou não. Mas você treina, porque se você precisar, você já sabe, né? Já sabe. Exatamente. Então é isso. Total. Serve. Pode servir para diversas coisas, é isso. Resumindo, né? Você contou um relato no começo da live para casos de emergência, né? No caso, eu esqueci a chave lá em cima. Incêndios. Eu fui assaltado, incêndio. Então você sabe que na França, o Corpo de Bombeiros, eles treinam parkour. Sério? Polícia, cara. Polícia, sério. Polícia. O Exército já tinha, né? Que veio do Exército. Mas a partir do momento em que democratizou a prática, policiais começaram a praticar. Corpo de Bombeiros, né? Você vê aí
diversos segmentos e profissões na área da segurança que também utilizam esse tipo de prática, porque facilita bastante, né? Então é isso. Legal. Cara, você lembra de um francês, de um africano francês que salvou, acho que uma menina ou um menino no prédio? Cara, boa, muito bem lembrado, viu? Só de lembrar, eu tô arrepiado aqui, sério. Eu acho que ele, se a gente for pesquisar, se a gente for dar um Google aqui, acho que a gente vai encontrar um pouquinho desse treinamento, né? Porque não é fácil. Eu pesquisei, ele treinava parkour, já fazia anos. Então tá explicado. Tá vendo? Então, você nunca sabe, é uma situação extrema, não dá para prever, é um risco extremo, né? Mas por você já praticar aquilo que não dava para prever, você praticava algo que aparentemente era inútil, né? Mas diante de uma situação extrema se torna útil. Essa é a ideia do parkour, né? Legal, cara. É que nem os treinamentos que aí os bombeiros fazem nas empresas. Acho que segurança... como é que é? Qual é o nome daquele negócio? Segurança em risco ou segurança... Não me lembro. Tem um treinamento que as empresas contratam os bombeiros. Acho que é... mano, eu esqueci agora. Mas relacionado à segurança, né? Relacionado à segurança, sei lá. A casos de emergência, certo. alguma coisa assim. Olha só, nas escolas não se ensina primeiro socorro, pelo menos aqui. Eu nunca estudei primeiros socorros na escola. Não na prática. Não. Só teoria. Super útil, você nunca sabe quando pode ser útil. Né? Imagina. Primeiro socorro, você tem parkour, incêndios, né? Você aprende tudo na teoria na escola e deveria ter esse aprendizado prático. Aqui a gente pode estar conversando sobre parkour numa live, né? Mas isso aqui não é parkour. Parkour é a vivência, é a prática. E essa é a ideia, né? Total. Cara, o nosso sistema, falo o nosso mundial, sabe? Nosso sistema de educação está totalmente quebrado. Não dá. A gente não tem educação financeira, não tem esses primeiros socorros, não tem como lidar com situações difíceis no emprego, não tem como, se você acabou de formar, como arrumar alguma coisa, não tem empreendedorismo. O cara que formatou essa educação mundial, mano, não sei, velho. Olha, sinceramente falando, não sei. A educação, essa educação que tenta atingir a todos, na verdade, é um jogo de forças, né? A verdade é que ninguém está interessado na boa educação. A pessoa ela quer sobreviver, simplesmente. O professor ele quer dar aula para receber o dele, o aluno quer estudar até o suficiente para passar na prova, se livrar daquilo dali para ir logo para a vida dele, ganhar a vida dele, fazer o corre dele, né? Então, por que eu vou me preocupar? É uma coisa muito louca, parece uma contradição. Eu vou me preocupar, a gente está falando de parkour e acaba falando de educação, porque não tem como, né? Eu acho que são coisas que estão interligadas, né? Certamente estão. Pelo que você explicou aqui, é uma filosofia, é um estilo de vida que você vai precisar dele no futuro. Futuro, você não sabe quando, né? E é útil. O caso bem concreto foi daquele africano que salvou uma menina lá na França. Então, por que a gente está falando da nossa educação mundial? Porque a gente estuda, se você perguntar, a maior parte das pessoas que formaram estão sem emprego, não sabem o que fazer. Bom, formei, eu estou aqui agora, vou fazer o quê? Sabe? É mais ou menos esse caminho que não sei, ministro da educação, sei lá, dono de escola, a pessoa que dita essas regras da educação deveria direcionar as pessoas para um fim específico. Por exemplo, eu fiz comunicação social, então você vai ter, sei lá, um programa diretamente relacionado à comunicação, você fez direito, você vai logo, sabe, mano? Você sabe o que virou a sala de aula? Virou jornal de notícia, sabe? Total. O professor chega, ele te lança notícia, uma porrada de informação que você não sabe o que faz com aquilo.
E, na verdade, a educação deveria partir do seguinte princípio: eu preciso inspirar esses jovens, né, a buscarem uma direção, orientá-los. É mais um trabalho de orientação do que doutrinação. Total. Porque ele precisa. É igual. Por que eu comecei a treinar parkour? Porque eu comecei a praticar esse tipo de prática que é útil, né? E pode ser útil. Não é que é útil, é inútil, mas pode ser útil. Por que eu comecei? Porque virou essa chavinha dentro da minha cabeça. Se eu não tivesse decidido por mim mesmo, eu não estaria praticando parkour hoje, não estaria fazendo diferença na minha vida, né, em diversos aspectos. Mas essa questão do questionar, poxa, esses caras não nasceram sabendo fazer isso, né? Graças a Deus eu tive esse impulso, não só para a área do parkour, mas música e outras áreas. Eu não aprendi muitas das coisas que eu sei hoje em dia, se fosse depender de escola, né? Mas essa ideia de você saber inspirar o aluno a desenvolver dentro dele aquela vocação, sabe? Então, é isso que na minha opinião, tá faltando hoje em dia. Então, cara, eu acho que a gente vai marcar uma live que a gente vai trocar ideias sobre esses assuntos assim. Educação, amo. Mano, porque, sério, não tem lógica, isso não tá certo. Inclusive, meu sonho profissional é ser professor. Cara, as pessoas acham que, por exemplo, você terminando... Por que eu falo muito de terminar a faculdade? Porque as pessoas acham que quando as pessoas terminarem a faculdade, o mundo vai se abrir, né? Que é através daquela formação. Eu até vou fazer um vídeo, eu já estou com esses assuntos na minha mente, sobre fazer mestrado, sobre fazer doutorado, sobre fazer PhD, sobre fazer um montão de coisa para você ter uma vida estável, né? Como dizem, mas na verdade vida estável não existe, mas ter uma vida que você consegue fazer as coisas, viajar, comprar as coisas que você quer, sem necessariamente usar uma calculadora, né? Só que as pessoas não falam que você não vai conseguir isso com doutorado, com não necessariamente com uma formação profissional, né? Você não vai conseguir isso, porque a gente vê quem trabalha com CLT vai esperar 60 anos para aposentar e depois a aposentadoria é não vale a pena, menos que um salário mínimo para depois você viajar com... Cara, não... E você sabe, errado, e olha só que coisa sinistra, o parkour, ele tenta desenvolver em quem o pratica essa autonomia, é saber andar com as próprias pernas, independer de estado, independer de condições que lhes são impostas, obstáculos que lhes estão impostos, né? A gente não está falando só de corpo, o corpo está ligado à mente, né, e todas as áreas, né? A gente aprendeu a olhar para a gente como sendo uma coisa desconexa, uma coisa que é separada uma da outra. Não, a gente é uma coisa só. E o parkour, quando você está trabalhando com esses transpondo obstáculos que lhes são impostos, né, se preparando para algo que possa ser útil no futuro, você na verdade está trazendo isso para dentro de você. Você está se tornando autônomo em todas as áreas da sua vida. Então, é por isso que eu acho muito importante. Total. Muito importante. Cara, e como é que você lida com riscos? Porque esse treinamento não é um mar de rosa, né? Tem os seus riscos. Como é que você lida com isso? É a parte que eu mais gosto de conversar, porque a gente se lasca bastante, por exemplo. Imagina. Torção de calcanhar, se você não... É igual eu te falei da musculação, né? Se você não trabalha com a musculatura do seu corpo, com a definição da musculatura do seu corpo, facilita muito as lesões. Para você torcer o pé é muito fácil. Para você torcer o joelho, os ligamentos, é muito fácil se você não trabalhar com a preparação física. Hoje eu já cheguei no nível que, tipo, já tenho o quê? Já tem mais de um ano que eu não me lesiono, entendeu? Porque eu peguei o hábito de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, treinar, preparar o meu corpo para quando chega no final de semana, que é uma vez por semana que eu pratico o parkour, meu corpo aguentar, entende? Então, assim, você precisa, questão da segurança, né? Prepare seu corpo,
Prepare seu corpo para aguentar aquilo que você vai, os desafios que você vai colocar ele para vencer, né? Lá. Uhum. Se você não prepara o seu corpo, e aí que eu falo, tem que ter muita disciplina. Tá em 5% a bateria, mas eu acho que vai dar para terminar. Oi. Certo. Ah, tá. Conectar. Pera aí, Salvador. Beleza, vai lá pegar o carregador. Cara, pessoal, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Luiz Gonzalez acabou de entrar, o Giovanni também. Vocês estão gostando do nosso bate-papo? Deixa eu ver aqui. Certo, deu certo aqui. Charles Veiga, Leonardo Reis. Leonardo, fala galera. Boa galera aqui. Charles. Tá, beleza, fala aí. Do que a gente estava falando Você mesmo? estava falando um pouquinho dos riscos, do preparo. Ah, sim, do preparo. A gente precisa preparar o nosso corpo e a gente não prepara o corpo da gente se a gente não tiver disciplina. Mais uma lição que o parkour nos ensina. Uhum. Disciplina. O que é disciplina? É você, todo dia, separar um tempo de qualidade para fortalecer o seu corpo. Fortalecer em todos os sentidos. Barra, flexão. Geralmente, atividades que trabalham com o peso do próprio corpo são as mais aconselhadas, porque se a gente pega um peso que excede o nosso corpo, extracorporal, esse peso ele provoca um inchaço na musculatura desnecessário para quem pratica parkour. Então, o seu corpo ele precisa se desenvolver de forma natural. Calistenia é muito aconselhado, né? Nossa, cara, eu comecei a fazer uns exercícios. Mano, eu acho que é a melhor coisa fazer exercício com o peso do corpo. Eu não faço academia, não levanto peso, né? Mas eu faço aqui em casa, mas quando eu termino, eu fico cansado, fico martelado, sabe? Parece que um caminhão passou por cima de mim. É muito legal treinar com o peso do corpo. Muito legal. E olha só que interessante. Questão da segurança, além de você, isso é imprescindível. Se você não trabalha com fortalecimento muscular, certamente você vai estar em constante risco. Você está se colocando em risco, na verdade. Você não está treinando, você não está se fortalecendo. Você está, na verdade, pegando uma prática e está agredindo o seu corpo com ela. Então, você precisa. O preparo físico, ele é imprescindível para quem pratica o parkour. E a técnica, que é você aprender cada movimento. Como que eu vou subir no muro de forma mais rápida? Né? Além do preparo muscular, tem a questão da técnica, é o movimento que você precisa realizar, é uma cognição que fala, né? Uhum. Você precisa, né, coordenação motora, é essa a expressão. Você precisa saber mover os seus membros, mover o seu corpo, acionar os músculos que se exigem para realizar aquele tipo de movimento no obstáculo, né? Então, técnica é muito importante. Se você não domina uma técnica de forma segura, quando você for tentar aplicá-la num lugar que apresenta um maior risco, certamente você vai se dar mal. Então, tem essa questão, você precisa ter disciplina para desenvolver o seu fortalecimento muscular e tem que ter muita disciplina também para desenvolver as técnicas. E olha só que interessante. No parkour, dificilmente você vai ter um professor falando, corrige isso, corrige aquilo. Ei, isso que você está fazendo aqui vai te provocar uma lesão a longo prazo. Ninguém vai estar fazendo isso com você. Pelo menos no meu caso, não. Uhum. Então, eu preciso ter essa disciplina, esse autoconhecimento. E isso faz parte do treino, né? Eu, comigo mesmo, peraí, como eu caí? Né? E é por isso que muitas vezes eu gosto de filmar, né? Uhum. Às vezes eu posto uns vídeos ou outros aí no Instagram, eu vejo, nossa, eu podia consertar aquilo ali, olha como é que eu estou absorvendo o impacto. Ei, o som ali excedeu, né? Então você precisa ter esse autoconhecimento. E conheça os seus limites. Se você, é aquela ideia, eles até falam, né? Praticante de parkour não é herói, super-herói. Não é você ter um superpoder.
Eu sou um ser humano como qualquer outro ser humano. Eu tenho limitações como qualquer outro ser humano, né? E eu preciso lidar com essas minhas limitações. Se eu não tiver esse pleno conhecimento, não só o parkour, qualquer tipo de atividade que você for desempenhar na vida, um ciclismo, uma corrida, se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo, você vai se dar mal. Entende? Total. Então é isso. Cara, que papo legal, né? A gente já tá aí na reta final. Eu quero fazer aqui uma pergunta para você, mas, cara, você falou tudo sobre esse esporte, que é legal e tal, mas vale a pena praticar? O que você acha? Por exemplo, suponhamos que nessas 4 pessoas que estão aqui, imagina que 3 decidem, você falou muito bem e tal, contou um pouquinho, a filosofia e tal, elas querem sair daqui com vontade de aprender, de praticar. Qual é o conselho? O que você fala para essas 4 pessoas? Suponhamos, vamos supor, né, que elas querem praticar quando terminar essa live. O que você fala para elas? Certo. Se vale a pena praticar ou não, eu não sei. Você pode estar praticando um parkour, e não foi à toa que essa pergunta está aqui, né? Você pode praticar parkour, você pode praticar parkour a vida toda e nunca precisar dele. Você pode praticar a vida toda e nunca precisar. E a gente espera que nunca precise, né? Mas se um dia a gente precisar, nosso corpo já não vai ter barreiras. Então é você quem tem que dizer para si mesmo, será que vale a pena? Como eu fiz lá atrás. Será que vale a pena mesmo? Né? Então, é uma coisa subjetiva, não é à toa que eu escolhi a filosofia. Filosofia, eu costumo definir filosofia como sendo a fronteira entre arte e ciência. A arte como sendo uma coisa subjetiva que faz sentido para mim, para o indivíduo, e não necessariamente para o coletivo ou para as outras pessoas. Não precisa fazer sentido para as outras pessoas. E tem um lado científico que tem que fazer sentido para as outras pessoas, tem que fazer sentido para a comunidade. Parkour é isso, é arte, é ciência, é filosofia. Parkour somos nós. Você quem decide se você pratica ou não. Legal, cara. Assim, pessoalmente falando, eu praticaria de boa. É que eu tenho um medo de altura, né? Eu tenho muito receio de... Quando eu tô Eu também tenho. No ar, cara, agora se eu Morro cair, de medo. Se acontecer alguma coisa. Mas assim, eu praticaria tranquilo. Medo, você tocou num ponto muito importante. Você precisa, se você não tem medo e está querendo praticar parkour, procura outra coisa para fazer. Procura outra coisa para fazer, pelo amor de Deus, senão você vai se dar mal. O medo é o que te protege. O medo é que te faz pensar 2 vezes e analisar os riscos antes de você dar um salto, pular de um muro no outro. É o medo que faz você preparar, que faz você ter disciplina para preparar o seu físico e as técnicas necessárias para você transpor aquele obstáculo que você tanto almeja. Então, tenha medo. Agora, uma coisa, saiba lidar com o medo. E é interessante porque eu selecionei uma frase que você me perguntou, que é... Posso falar ela agora? Posso, né? Pode falar. A gente já tá no fim, né? Então, nunca, jamais desista do salto no salto. Nunca. Se você já estiver no ar, se você já tomou essa decisão, já saiu do chão e desistiu no meio do salto, você quer voltar no tempo? Cara, sinto muito, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Se você, a partir do momento que você saiu de um muro para aterrissar no outro, não adianta querer voltar para onde você saiu se você projetou seu corpo para ir. Então você precisa ir até o fim. Aterrissou no outro muro? Pronto. Aí sim eu penso 2 vezes antes de repetir o movimento. Mas nunca desista do salto no salto. Medo. Tenha medo, mas saiba lidar com ele. Que o medo não te atrapalhe. Que o medo te ajude. Não só no parkour, mas também em todas as áreas da nossa vida. Esse medo, essa insegurança, essa ansiedade, essa incerteza do que pode acontecer comigo, a partir do momento em que der o primeiro passo, saiba lidar com isso. Isso é muito importante. Para você analisar, ter a certeza daquilo que você está fazendo, mas nunca deixe isso te bloquear. Nunca deixe isso te colocar o pé no chão como se estivesse com pesos no pé. Né? Então, tenha medo, mas aprenda a lidar com o medo.
É muito importante, Salvador, para quem Uhum. tá assistindo a live, se quiser praticar parkour e tá meio inseguro de começar a treinar sozinho, você tem vários caminhos hoje de instrução, né, de pessoas que já trilharam por esse caminho, tem muita coisa a oferecer. Eu não tenho esse tipo de material no YouTube, não, eu não tenho esse tipo de material, tutoriais, essas coisas assim. Mas eu posso indicar alguns profissionais da área que têm diversos materiais aí na internet. Aqui no Brasil, a referência, que foi por onde eu comecei, ele ensina do básico, do mais simples, aquilo que não apresenta risco algum, para as coisas mais complexas, mais avançadas, de forma muito consistente e segura. O nome do canal é Brasil Tricks. Quem quiser anotar, quem achar interessante, quiser ir atrás, tiver isso como hobby, assim como eu tenho, né? Então tá aí. Cara, eu quis fazer uma pergunta no começo, só me lembrei agora. Por que o praticante desse esporte não utiliza nenhum equipamento de segurança, nem Muito joelheira, bom. nem capacete, nem aquele negócio de colocar no braço? Por que não usa? Certo. Se de certa forma é um esporte radical, né? Porque Sim. você lidar com riscos. Por exemplo, se eu andar de patins, eu vou ter que usar um capacete, vou ter que usar joelheira, vou ter que usar tornozeleira e tal. Mas por que esse esporte vocês não usam? Assim, para fechar já a nossa live. Eu tive que fazer isso no Certo. começo. Uhum. Duas respostas. A primeira, subjetiva, me atrapalha. Se eu colocar uma luva para tentar subir o muro, vai me atrapalhar. E outra, Total. se eu coloco luva, tem umas coisas muito importantes que se chamam calos. Sim. E eu não os desenvolvo se eu coloco luva. Cotoveleira. Se eu uso cotoveleira, eu vou fazer um rolamento, direto bate o cotovelo, mas eu tô de cotoveleira, então para mim não faz diferença. Quando eu for precisar fazer um rolamento sem cotoveleira, eu vou bater o meu cotovelo no chão. Então tem essa questão do meu corpo sentir aquilo que eu estou fazendo. Entende? Então é por isso que é muito importante a gente desenvolver a técnica ao ponto de a gente não correr esse risco de danificar o nosso corpo. Entende? Total. E é isso que é o sensacional. Por quê? Se você desenvolve a técnica de fato, poxa, eu só preciso do meu corpo. Olha que coisa libertadora. É extraordinário. Eu não preciso colocar nenhum adereço nem nada, né? A única coisa que a gente orienta é um tênis, né? Porque, claro que às vezes eu treino descalço para tirar um pouco a sensibilidade do pé, só que vai de cada um. Mas eu aconselho um tênis, porque o tênis te protege os dedos, né? De muita, muita coisa. Então é isso. Esse é o conselho que eu dou. Total. Não preciso usar equipamento de segurança, mas isso não quer dizer que parkour não é seguro. Isso não quer dizer que parkour é impossível treinar com segurança. É possível treinar com segurança sim, se a gente tiver disciplina, foco e se autoconhecer, né? É isso. Total. Cara, obrigado, muito obrigado. Hoje eu que agradeço, eu queria até te parabenizar. Eu queria até te parabenizar por esse projeto que você está fazendo, cara. Você está dando a oportunidade de muitas pessoas ouvirem o outro lado. Porque essa questão dos algoritmos te coloca com você mesmo a todo instante, entende? E quando você faz uma live com pessoas de diferentes segmentos da sociedade, diferentes realidades, você está mostrando para o teu público a importância e a beleza que há na diferença, né? Então eu queria te parabenizar. Total. Cara, tem um texto da Bíblia que fala que onde tiverem um ou dois, aí eu estarei presente. Só que esse texto aqui, cara, olha só que legal. Não se trata simplesmente de a gente estar junto, falar de Deus e Deus estar presente. Não necessariamente nisso, mas no sentido de que quando... Até vou falar isso contando uma analogia. Se os dois amigos, por exemplo, eu estou andando aqui pela rua, se a gente se encontrar, eu com um pão, você com outro pão, se você cortar uma metade, dá para mim e eu pegar outra metade do meu pão, cada pessoa vai voltar com um pão, né? Porque eu cortei um pouquinho da minha metade, você foi com a sua.
Agora, se a gente estiver andando pela rua, eu encontrar você, cara, eu tive uma ideia. Vou começar um projeto de 100 live no meu Instagram. Eu vou convidar pessoas que não têm nada a ver com o meu nicho, não tem nada a ver com a área que eu sei, para a gente aprender. Beleza. Aí você fala, não, cara, Salvador também tem uma ideia. Vou começar um canal no YouTube. Ah, cara, vai começar. Beleza. Cara, quando a gente sair, a gente já não vai voltar com uma ideia. Cada pessoa vai voltar com quantas ideias? Com 2 ideias. Então, quando a gente agrega, né? Sim, quando a gente aprende com outra pessoa, quando a gente conversa com outra pessoa, Napoleão Hill chamou isso de mente mestra, né? Mastermind. Quando 2 mentes encontram-se em conexão, a explosão de ideia é maior, né? Então, eu consigo aprender com você, você consegue aprender comigo. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Nossa, é prazeroso demais. Nessa live aqui, a gente nem vê o tempo passar, né? Porque a gente fala do que gosta, né? A gente tá fazendo o que a gente gosta. Total. Então é uma coisa impressionante. Mano, eu acho que a gente vai se programar. Acho que amanhã é a live 19ª. Na sexta-feira vai ser uma live pesada. Não sei se a internet vai conseguir aguentar. Vai ser a live 20. A gente vai falar sobre guerra espiritual, que as pessoas não sabem, mas estamos numa guerra tremenda. E eu tô com medo até. Vou trazer um convidado aqui. Medo é importante, mas saiba lidar com ele. Aí, pega a visão. Cara, você quer falar mais alguma coisa antes de encerrar a live aqui? Só reforçar, né, aquela frase. Nunca desista do salto no salto. E não é só no parkour não, viu, gente? Se você tomou aquela decisão, não deixe vozes externas, empecilhos externos, não deixe o obstáculo te impor medo ao ponto de você abrir mão daquela sua decisão. Se você decidir uma coisa por vontade própria, não faz mal a ninguém, não faz mal a você mesmo, persiga isso. Não desista do salto no salto. Porque se você desistir do salto no salto, você pode se dar mal. Total. Galera, obrigado aí, Josias. Valeu, mano. Eu que agradeço. Por estar aqui. Eu vou encerrar aqui a live, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Valeu. Valeu, mano. Obrigado. Vou postar agora a frase aqui, eu vou te marcar lá. Tá bem. Valeu. Cara, que papo muito bom, que é bom aprender um pouquinho sobre coisas que a gente não sabe, né? Que isso agrega também ao nosso conhecimento. E é isso, essa foi a live de hoje, que amanhã estamos de volta aqui com outro tema, outro assunto. E é nóis.